Nada mexe mais com o coração do torcedor do Fluminense do que a possibilidade de ver um ídolo voltar para casa, ainda mais quando esse ídolo é Nino, um zagueiro que marcou época, que levantou taça, que ganhou respeito dentro e fora do clube e que deixou uma marca profunda na alma tricolor. E agora, com toda a movimentação que começa a surgir nos bastidores, a chama da esperança acende de novo. Não é apenas sobre um jogador que pode voltar. É sobre um líder, um símbolo, um capitão que carrega a essência do nosso clube no jeito de jogar, de falar e de se entregar. Quando Nino saiu, deixou uma promessa. E promessa de ídolo pesa. Eu, como torcedor, sinto que está chegando a hora desse ciclo voltar a girar. Aquela carta dele, escrita em janeiro de 2024, não foi só um texto de despedida. Foi quase um pacto, um voto de amor eterno, algo que só um verdadeiro ídolo consegue transmitir. Nino não disse adeus. Ele não saberia fazer isso com o Fluminense nem que tentasse. Ele escreveu claramente um até logo, daquele tipo que deixa a porta aberta e o coração escancarado. Quando ele afirmou que a história não terminava naquele momento, dava para sentir que falava com sinceridade, com emoção, com a verdade de quem viveu intensamente cada segundo vestindo a camisa tricolor. E por isso tanta gente acreditou, e por isso tanta gente ainda espera. O mais impressionante é que, agora que ele está de férias no Brasil por conta da pausa do campeonato russo, as peças começam a se mover de novo. Nada acontece por acaso. O Fluminense acompanha tudo de perto, observa cada passo, cada detalhe, esperando o momento certo para agir com firmeza. E enquanto isso, Nino aproveita o descanso em sua terra, cercado de suas raízes, respirando de novo o ar que sempre fez parte de sua trajetória. Não dá para ignorar o simbolismo disso. Quando um jogador desse calibre volta ao Brasil, dá para sentir no ar que alguma coisa está sendo preparada. E o que mais alimenta essa esperança é a informação de que ele, sim, tem vontade de voltar. Isso, para mim, já pesa mais que qualquer proposta, mais que qualquer burocracia, mais que qualquer negociação congelada. Quando um ídolo quer voltar, o universo começa a conspirar. E o Fluminense sabe disso. Sabe que precisa jogar com inteligência, com estratégia, sem afobação. Por isso aguarda o fim da Copa do Brasil para fazer a investida oficial. O clube não quer dar passo errado, não quer demonstrar ansiedade. Quer agir no momento exato, com a força de quem sabe muito bem o que Nino representa. Eu, como tricolor, fico imaginando como seria ver Nino novamente vestindo o manto, comandando a defesa, vibrando como sempre fez. Ele nunca foi um jogador qualquer. Ele sempre teve postura de liderança, sempre jogou como alguém que entendia o peso da camisa. Era a serenidade em campo, a firmeza nas divididas, a leitura impecável das jogadas. E além de tudo isso, tinha o espírito. O espírito daquele que ama o clube, que respeita a história, que reconhece o privilégio de defender essas cores. Quando alguém assim vai embora, deixa um vazio. Quando alguém assim promete voltar, reacende um sonho. E que momento seria esse retorno? O Fluminense já começa a planejar a temporada de 2026, e é impressionante como Nino surge como principal alvo, o nome prioritário, o jogador que pode liderar a defesa em um novo ciclo. A diretoria sabe que será necessário investimento, sabe que o Zenit não vai facilitar as coisas, como já deixou claro na última janela. O clube russo não demonstrou vontade nenhuma de abrir negociações naquela ocasião. Mas o futebol muda rápido, as circunstâncias giram, e agora a situação parece mais maleável. Até porque o desejo do atleta pode fazer toda a diferença. E desejar voltar ao Fluminense não é algo pequeno. Isso mostra que ele sente que ainda tem história para escrever, que acredita no clube, que gosta da torcida, que sabe que sua identidade está ligada a essa camisa. E isso não tem preço. Dinheiro compra jogador, mas não compra ídolo. Ídolo nasce de uma relação de entrega, de reciprocidade, de momentos marcantes. E Nino teve todos eles. Aquela carta que ele escreveu ficou marcada na memória. Quando ele escreveu que ainda voltaria a ver um novo dia nascer nas Laranjeiras, eu senti que ele falava sério. Ele via o Fluminense como lar. E quem ama o lar sempre volta. A diretoria tricolor observa atentamente a situação, pronta para agir quando a Copa do Brasil acabar. E que momento doido é esse para o torcedor, porque a emoção está dividida. De um lado, a semifinal contra o Vasco, 2 jogos para incendiar o Maracanã. Do outro, essa ansiedade gostosa que nasce quando um ídolo pode estar no radar de novo. É aquele tipo de expectativa que faz o coração bater mais rápido, que faz a torcida começar a imaginar, a criar cenário, a montar esquadrões mentais com o retorno dele. E não dá para evitar isso. Torcedor vive de emoções, vive de esperança, vive de sentir que algo grande está por vir. Nino sempre foi mais que um zagueiro técnico e firme. Ele foi um símbolo.
Foi capitão, foi referência, foi segurança para o time. Ele ajudou a construir momentos históricos, foi pilar em títulos, em jogos decisivos, em clássicos inesquecíveis. Quando ele saiu, deixou um vazio que nenhum outro conseguiu preencher totalmente. Não por falta de qualidade, mas porque ídolo tem aura. Ídolo tem presença. Ídolo tem energia diferente. E o Fluminense sempre sentiu falta dessa energia que ele tinha. A defesa parecia órfã de sua liderança. O torcedor parecia órfão de sua voz em campo. Agora, tudo isso pode voltar a pulsar. E o mais bonito de tudo isso é que o retorno não seria apenas uma chegada. Seria o cumprimento de uma promessa. Nino disse que voltaria. Ele disse que a história não tinha acabado. Ele disse que ainda veria o sol nascer novamente em Laranjeiras. E promessa de ídolo é coisa séria. Não é jogada de marketing, não é frase vazia. É sentimento. E eu, como torcedor, acredito que está chegando a hora desse capítulo se reabrir. Porque algumas histórias não podem terminar de qualquer jeito. Algumas histórias merecem ser continuadas, aprofundadas, estendidas. E a história de Nino com o Fluminense é exatamente assim. Enquanto isso, seguimos vivendo o clima quente da Copa do Brasil. 2 jogos contra o Vasco, 2 duelos no Maracanã que prometem incendiar a cidade. E mesmo com toda essa tensão esportiva, mesmo com toda a responsabilidade desses confrontos, a torcida não deixa de sonhar com o retorno de Nino. É como se 2 emoções gigantes convivendo juntas criassem um gigante pulsante dentro do peito tricolor. De um lado, o presente. Do outro, o futuro possível. E nos 2 lados, o Fluminense vivo, apaixonado, vibrante. O mais curioso é que até o Zenit sabe que será difícil segurar um jogador que carrega um vínculo emocional tão forte com o clube. E mesmo que o clube russo seja duro nas negociações, a vontade do atleta tem peso enorme. Nino nunca escondeu sua gratidão ao Fluminense, nunca escondeu sua identificação, nunca escondeu o carinho que sente pela torcida. E isso, mais cedo ou mais tarde, sempre puxa de volta. O futebol tem dessas coisas. Por mais que o jogador viva experiências diferentes, culturas diferentes, desafios diferentes, sempre existe uma força invisível que o puxa ao lugar onde ele se formou como símbolo. E quando o clube vê nele a peça-chave para uma nova temporada, tudo se torna ainda mais forte. O Fluminense não quer apenas um zagueiro. Quer um líder. Quer alguém que conheça o vestiário, que saiba o peso da camisa, que entenda o que significa vestir o manto tricolor. Quer alguém que inspire. E Nino inspira. Ele sempre inspirou. Inspirou até na despedida. Inspirou ao escrever aquela carta, ao se emocionar, ao agradecer cada momento vivido. Foi sincero. Foi gigante. Foi ídolo até no adeus. E agora, com o futuro se desenhando de forma tão simbólica, é impossível não acreditar que esse reencontro está mais próximo do que nunca. A diretoria espera o momento correto para agir oficialmente. A torcida espera o anúncio com ansiedade crescente. O jogador está no Brasil, perto da sua terra, perto de suas origens, perto do clube onde viveu momentos inesquecíveis. E tudo isso cria um cenário que faz o torcedor acreditar. E eu acredito, de verdade. Porque Nino é bom jogador, é ídolo, é referência, é parte viva da história recente do Fluminense. E por mais que as negociações ainda não tenham começado oficialmente, o clima está preparado. A chama está acesa. A história está pronta para continuar. A torcida está pronta para receber o capitão de volta. E quando esse dia chegar, vai estremecer as Laranjeiras, vai estremecer o Maracanã, vai estremecer o coração de cada tricolor espalhado pelo mundo. Porque alguns jogadores passam. Outros ficam para sempre. E Nino é desses que ficam. A gente sente isso. A gente sabe disso. A gente espera por isso. Porque promessa feita por ídolo não se perde no vento. Ela volta. Sempre volta. E voltando agora.